Olá e bem-vindos. Olhem, hoje vamos mergulhar numa daquelas histórias que parece tirada de um filme, mas que é bem real e muitas vezes esquecida. Vamos falar de Viriato. Sim, o pastor que se tornou no maior pesadelo que Roma alguma vez conheceu. Então, a grande questão é esta, não é? Como é que é possível que um simples pastor, vindo de uma terra que para Roma era o fim do mundo, tenha conseguido não só desafiar, mas até humilhar a maior superpotência da época? É a história clássica, o David contra o Golias, mas a uma escala inacreditável. Bem, para percebermos isto, temos de recuar no tempo. Estamos na Península Ibérica e Roma está em plena expansão, a conquistar tudo e todos. E é neste cenário que surge Viriato, um pastor lusitano, a pessoa mais improvável para se tornar líder num mundo que estava literalmente a ser engolido pelo poder militar romano. Pensem nisto. O contraste é brutal. De um lado, temos as legiões de Roma, máquinas de guerra perfeitamente oleadas, disciplinadas, feitas para esmagar exércitos em campo aberto. E do outro lado, um homem das colinas. Um homem que percebeu uma coisa genial. A maior força de Roma era também a sua maior fraqueza. E ele usou isso a seu favor. Usou o conhecimento do terreno para travar uma guerra de guerrilha que os romanos simplesmente não conseguiam combater. E a coisa começa a aquecer a sério quando Roma decide que já chega. Enviam para cá o general Quinto Fábio Máximo Serviliano. E não o enviam sozinho, claro, traz uma legião inteira. Estamos a falar de milhares de soldados de infantaria pesada, super treinados, a espinha dorsal do poder romano. A missão deles? Simples, esmagar esta rebelião. Para eles, isto ia ser um passeio no parque. Mal sabiam eles o erro que estavam a cometer. E é aqui que acontece algo, absolutamente incrível. A pergunta que deve ter ecoado nos corredores do Senado em Roma era esta. Como? Como é que um líder de guerrilha, um pastor, consegue encurralar uma legião romana inteira, uma das máquinas de guerra mais temíveis da história da humanidade? A tática dele foi de uma simplicidade genial. Pensem nisto em 3 passos. Primeiro, atrair a legião. Viriato levou-os para o seu território, um sítio que ele conhecia como a palma das suas mãos. Segundo passo, a emboscada. Ele esperou por eles num desfiladeiro apertado, um beco sem saída. E aqui a grande vantagem da legião, a sua formação de combate, deixou de servir para nada. Estavam presos, não conseguiam manobrar. E o terceiro e último passo, o cerco. Ele cercou-os por completo e forçou a rendição, a legião inteira. Foi uma lição de mestre sobre guerra assimétrica. Claro que uma Roma humilhada não ia ficar quieta. Esta afronta tinha que ser vingada. Por isso, o que é que eles fazem? Enviam um novo general, Quinto Servílio Cipião. E este não era como o anterior. Este era conhecido pela sua agressividade, pela sua brutalidade. O conflito estava prestes a entrar numa fase muito, mas muito mais violenta. A mudança de estratégia de Roma foi da noite para o dia. Se com Serviliano eles foram apanhados de surpresa taticamente e forçados a negociar, Cipião trouxe uma abordagem completamente diferente. Terra queimada. A ordem era simples: destruir tudo. Uma tática brutal. Mas este é um grande mas. Mesmo com esta nova ameaça, a resistência liderada por Viriato não quebrou. A determinação dos lusitanos parecia inabalável. E é aqui que chegamos ao ponto alto de toda esta saga. Porque apesar dos novos generais, das novas legiões, das táticas mais brutais, Viriato continua a voltar. Ele levou o poderoso Império Romano a um verdadeiro impasse. Roma estava a ficar sem cartas para jogar. Depois de anos e anos de uma luta sem tréguas, com vitórias e derrotas para os dois lados, Roma fez algo que ninguém esperava. Algo que ia contra tudo o que eles representavam, contra o seu orgulho, contra a sua política imperial. Eles fizeram o impensável. E o que era o impensável? Era isto mesmo, negociar. A poderosa República Romana, a mesma que esmagava reinos e conquistava impérios inteiros, foi obrigada a sentar-se à mesa das negociações, com um pastor rebelde, e não como um superior, mas como um igual. Só esta imagem já nos diz tudo sobre o feito extraordinário do Viriato. E atenção, o que saiu daqui não foi um simples acordo para parar de lutar. O Senado Romano, o centro do poder mundial da altura, concedeu a Viriato um título oficial Amicus Populi Romani, ou seja, amigo do povo romano. Isto, na prática, era um reconhecimento formal da sua soberania. De um momento para o outro, o pastor tornou-se, aos olhos da maior potência do planeta, um líder mundial. Infelizmente, como muitas vezes acontece nestas histórias, a paz foi curta. Viriato acabou por ser assassinado à traição. Mas o seu legado foi muito, muito para além da sua vida. Vamos só recapitular o que a sua luta realmente significou. O legado dele é gigante.
Primeiro, ele provou que uma força mais pequena, mas inteligente, podia sim desafiar uma superpotência. Segundo, tornou-se num símbolo eterno de resistência contra um poder imperial opressor. Terceiro, e isto é incrível, conseguiu algo que pouquíssimos líderes bárbaros alguma vez conseguiram: o reconhecimento de Roma como um igual. E claro, a sua história tornou-se uma lenda, uma inspiração para gerações na Península Ibérica. E terminamos com esta ideia para refletir. A história de Viriato não é só sobre batalhas da antiguidade. É uma história intemporal, sobre liderança, sobre resiliência, sobre a luta pela liberdade. E leva-nos a pensar o que é que a história deste pastor nos diz, hoje, sobre o verdadeiro poder da resistência, mesmo quando as probabilidades são esmagadoras. É algo em que vale a pena pensar. Obrigada por nos acompanharem.